Desde o nascimento, as pessoas possuem poderes mágicos concedidos pelo quartzo. Com isso, criam mechas poderosos e diversas armas. No entanto, Higert é uma exceção, a única pessoa sem magia. Isso significa que ele não pode usar nenhum dispositivo e é considerado inútil. Ele quase morreu de sede no deserto até ser salvo por Balder, que chegou a tempo com água. Balder o olhou como se visse um macaco, surpreso por alguém sem magia realmente existir. Depois, levou Higert até a capital de moto. O guarda da cidade os recebeu quando chegaram. Já adulto, Higert visitou a capital pela primeira vez. A rainha Sigyn aguardava sua chegada. Ela sacou uma arma e apontou para ele, zangada por ele não ter ido ao seu casamento, apesar de serem melhores amigos. Após a explicação, Sigyn o abraçou. Os soldados estranharam a relação entre ele e a rainha. Higert foi até o palácio, onde reencontrou o rei Hodder, também seu amigo de infância. Não houve formalidades entre eles. Hodder tinha assuntos urgentes, o mundo estava em guerra, e nações usavam mechas para se invadir. Recentemente, o Império de Atenas conquistou o reino de Assam, e agora declarou guerra à própria nação de Hodder, Krishna. O exército inimigo já havia cruzado as defesas da fronteira, liderado por Zes, amigo próximo de Higert. Ele achava difícil acreditar, pois Zes odiava guerras e se juntou ao exército para impedir os planos de seu irmão. Mas o olhar de Sigyn mostrava que a situação era séria. Hodder disse que era questão de tempo até a fortaleza de Mizoran cair. Higert pensou em fugir para as montanhas com seu irmão. Os ministros zombaram dele, chamando-o de inútil, mas o rei o defendeu. Sem magia, Higert não podia usar nenhum equipamento, até que Hodder o levou a uma caverna onde havia um mecha antigo de 1000 anos, sem sinais de quartzo. Nenhum guerreiro moderno conseguia operá-lo, o que os levou a crer que os antigos não tinham magia. Essa mecha exigia um operador sem poderes mágicos, tornando Higert o piloto ideal. Ainda assim, ele hesitava em ir à guerra. Seu país não tinha forças para vencer, Atenas, e ele preferia se render para buscar uma convivência pacífica. Inicialmente, Hodder aceitou se render, mas as condições oferecidas pelo inimigo foram chocantes. Eles exigiam a rendição total da soberania e a execução de todos os membros da família real, incluindo Sigyn, que era de origem plebeia. A intenção de Atenas não era reconciliação, mas sim dominação, o que deixou Higert furioso. De repente, a entrada da caverna foi atacada. Alarmes soaram pela capital e todos os soldados foram colocados em alerta máximo. Os invasores, no entanto, escondiam-se nas sombras, destruindo os mechas da guarda. Em meio ao caos, os guardas conseguiram localizar a posição do inimigo e alertaram Hodder para buscar abrigo. Mas um mecha abatido causou um desabamento que atingiu diretamente o local onde Higert estava. Sem outra opção, ele se abrigou dentro do mecha antigo. Ao apertar botões aleatoriamente, acabou ativando a máquina que exibiu uma série de caracteres estranhos. Do lado de fora, uma soldada inimiga atirou e destruiu os controles de um mecha. Depois, avistou sobreviventes, incluindo o rei Hodder, e apontou sua arma. Ao perceber que estava diante do rei inimigo, achou que conquistaria um feito grandioso. Nesse momento, Higert apertou o botão de login, ativando oficialmente o mecha antigo. Sendo um ser sem magia escolhido por um verdadeiro deus, apenas ele podia pilotar aquela arma ancestral. Higert saiu da caverna pilotando o mecha, esmagando o braço de um mecha inimigo. Lee, achando que era um novo modelo de Krishna, ficou surpresa ao ver Higert no cockpit. Ela atirou nele, mas as balas comuns não causaram dano algum. Ao trocar para balas explosivas, foi pego de surpresa quando Higert manobrou rapidamente e esmagou seu mecha contra a parede, deixando-a inconsciente. Para garantir a segurança, ele pegou uma espada próxima com o mecha, então viu Hodder na tela, mas não percebeu que reforços inimigos se aproximavam por trás. O mecha antigo foi derrubado e naquele momento os três amigos de infância se reencontraram. Zes, no entanto, não reconheceu Higert dentro do cockpit e apontou sua arma para o mecha. Mesmo com os avisos de Hodder, Zes não acreditou que era Higert ali, pois, por não ter magia, ele não deveria estar pilotando nada. Felizmente, Higert conseguiu desviar a arma. Quando Zes atacou sua espada, Higert defendeu-se com uma lâmina quebrada, porém, por ser inexperiente, logo ficou em desvantagem. O general Balder chegou a tempo com um número superior de soldados. Zes foi forçado a recuar imediatamente junto com Lee. A missão de Balder era proteger o rei, não perseguir. O mecha antigo foi levado de volta à capital. A rainha correu para verificar se Higert estava bem. Após se certificar de que ele não se feriu, pediu para que ele escrevesse um relatório sobre a operação do mecha e, animada, começou a estudá-lo. Eles desmontaram o mecha, mas não conseguiram entender sua estrutura. A tecnologia atual era incapaz de desmontar seu interior. Os antigos pareciam diferentes. O corpo do mecha era feito de um metal com boa ligação térmica, enquanto o inferior usava quartzo com propriedades térmicas ruins. A armadura externa do mecha estava severamente corroída, mas sua estrutura interna permanecia intacta. Surpreendentemente,
O quartzo interno era grosseiramente moldado, como se tivesse feito apenas para uma missão final. Sigyn continuava interrogando Higart sobre como ele havia emergido do solo. Higart respondeu que apenas pulou, mas a altura era de pelo menos 20 metros, algo impossível sem aceleração. Mesmo assim, foi o que aconteceu, e ele não sabia explicar como. Nesse momento, o general Tru retornou da linha de frente, jurando deter as atrocidades cometidas por Atenas. Ao olhar para o mecha antigo, desgastado e maltratado, Higart não pôde deixar de sentir uma conexão com ele. Afinal, ambos eram desprezados e subestimados. Na manhã seguinte, Zes observava a força militar de Krishna. Havia menos de 200 mechas no total, com mais de 100 espalhados pela defesa de várias regiões, sobrando cerca de 80 disponíveis para combate direto. O objetivo de Zes era realizar um ataque surpresa e destruir mais de 20 mechas inimigos com apenas 5 soldados. O alarme soou na capital e todos os mechas disponíveis foram mobilizados. No entanto, nenhum dos guerreiros conseguia ativar o mecha antigo, então Higart precisou demonstrar pessoalmente como operá-lo. Este é o mundo assolado pela guerra, onde as nações disputam os recursos de quartzo utilizando super mechas. Tornar-se um piloto de mecha exige habilidades mágicas, algo que Higart não possui. Mesmo assim, ele é o escolhido pelos antigos. Apenas ele pode operar o mecha ancestral chamado Delfim. Higart foi convocado pelo rei para defender a capital contra os invasores estrangeiros. E a situação é crítica. O gênio guerreiro Zes já se aproxima dos portões. Todos os soldados da capital estão em alerta máximo, posicionados estrategicamente, determinados a defender sua terra até o fim. No entanto, o general Tru, ignorando os conselhos, pilota um mecha ainda em desenvolvimento, desejando abandonar a defesa para partir para o ataque. Balder tenta impedi-lo, mas como ambos possuem o mesmo posto, Tru não dá ouvidos aos avisos. Zes e sua equipe observam a situação dentro da cidade à distância. Se os defensores continuarem resistindo, seu pequeno grupo de 5 soldados teria dificuldades para romper as defesas. Assim, planejam atrair os mechas para fora dos muros da cidade. De repente, os portões, antes firmemente fechados, se abrem. Usando binóculos, Elect avista um mecha preto desconhecido emergindo, fazendo gestos contínuos em linguagem de sinais. Zes fica chocado ao entender a mensagem e decide negociar sozinho. Isso deixa Elect confuso. Mesmo durante a intensa guerra civil no reino de Assam, Zes sempre permaneceu calmo, mas agora está visivelmente abalado. Pilotando o mecha preto está seu querido amigo Higart. Após 4 anos, os dois se reencontram, desta vez no campo de batalha. Zes sai do cockpit com uma pergunta: por que Higart consegue operar aquele mecha? Higart não responde e, em vez disso, questiona por que Zes está atacando a nação de Hodor. Zes afirma que Atenas tem uma causa justa na guerra, mas Higart rebate perguntando que justiça há em ser o agressor. Descobre-se que a guerra foi iniciada pelo reino de Orlando, que atacou o reino de Assam, atravessando o território de Krishna. A inação de Krishna foi interpretada como aprovação das ambições de Orlando. Zes sabe que Hodor foi manipulado, mas acredita que Atenas precisa revidar. Por isso, a solução pacífica seria convencer Hodor a se render. Zes espera que Higart o ajude nessa missão, mas os termos impostos por Atenas são inaceitáveis. Enquanto isso, Tru lidera suas tropas em direção ao portão oeste, planejando cercar o inimigo enquanto Zes ataca pelo portão norte. Elect detecta os movimentos de Tru e sinaliza para Zes recuar. Em seguida, Zes aponta sua arma para Higart, afirmando que a queda de Krishna é apenas uma questão de tempo, e espera que Higart convença o rei a se render. Eles são apenas as primeiras tropas. Se o general Borkusi chegar com seus 200 mechas, destruirá tudo no caminho. A rendição parece ser a escolha mais sensata. No entanto, Higart acredita na amizade entre eles, certo de que Zes não irá atirar. Ambos antecipam os movimentos um do outro, mas Higart superestima o laço entre eles. Após a contagem regressiva, Zes erra o tiro de propósito, mas acerta o ombro direito de Delfim. Apesar de não ter sido um tiro letal, Higart nervoso foge desesperadamente, impressionado com a velocidade de Delfim. Dentro da cidade, Balder vê Higart sendo perseguido e ordena que todas as tropas ataquem. Contudo, as forças aliadas não conseguem acompanhar a velocidade de Higart. Enquanto isso, o esquadrão de Tru entra no desfiladeiro sem saber que estão completamente na mira do inimigo. Sob forte fogo inimigo, a unidade de Tru é quase aniquilada. A tenente Narvi percebe que caíram em uma emboscada. O general Tru, indignado por ter sido surpreendido, saca sua arma de combate corpo a corpo para um confronto direto, mas logo a perde. Ele, então, tenta se sacrificar para cobrir a retirada dos soldados mais jovens que ainda estão vivos. No entanto, seus subordinados o protegem na linha de frente, usando seus escudos para garantir a fuga do grupo. A equipe de Zes aproveita a vantagem e começa a persegui-los em seus mechas. De forma inesperada, Higart, escondido em um canto,
entanto, é avistado por Lee, que ainda estava furiosa pela derrota anterior. Ela aponta sua arma para ele, e em um momento crítico, Higart faz Delphine saltar, pulando 20 metros de altura no mesmo lugar, o que choca Lee. Ela percebe que, se aquele modelo fosse produzido em massa, nenhuma muralha de defesa seria eficaz. Determinada a destruir o mecha, Lee dispara munição perfurante contra Higart. No entanto, Delphine bloqueia todos os tiros com a sua espada. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.